engraçada essa palavra, essa frase, esse cumprimento, né? Boa noite. Talvez ela seja boa porque nós estamos juntos, porque essa chuvinha e esse frio parece que é uma sina quando eu e a Yara vimos a Curitiba. Há 10 anos atrás fizemos uma semana de oração na Central e era essa época, ou novembro talvez, e a gente veio só com roupa assim mais quentinha, né? Porque mais fresca, digo melhor, porque o clima era bom. No meio da semana caiu a temperatura, acho que deu 9 graus. Eu não tinha nem roupa para vestir. Era um tal do pessoal da Central levar a gente para tomar sopa quente depois do culto, porque eu não aguentava mais de congelado. Espero que não seja o caso desta vez, porque de novo eu não trouxe roupa quente para esse tempo. Trouxe várias bermudas, estão guardadas, estão quietinhas. Eu até pensei em usá-las, mas ainda por enquanto estão no pensamento. Aí ela me pediu que eu fizesse o sorteio das mulheres que vieram hoje à noite deste livro que está aqui conosco e que a Nilda mostrou aqui na frente para você. A Nilda. Nídia, seu nome é diferente, Nídia. O que nós escolheríamos aqui, querida? Qual é a sua sugestão? Damos para quem? Que esposa? A esposa mais nova? A esposa que estiver casada há menos tempo aqui. Quem casou há 1 ano? 1 ano. Tem ninguém novato aqui. Quem casou há 1 ano e meio? Menos de 1 ano? Quem casou menos de 1 ano? Menos de 1 ano. Querida, você, por favor, eu acho que nada melhor que a autora entregar. A Yara tem o dom da escrita, eu falo. O meu livro eu estou escrevendo há 14 anos. E ele vai ter apenas 200 páginas. Então, eu não sei o que está acontecendo para levar tanto tempo para sair um livro. O livro tem um título bem interessante: Casamento Feito para Acabar. Legal. Tem muita gente olhando para ele como uma esperança. Está aí, ó. Eu sabia que alguém ia autorizar o divórcio. E ainda mais olhando para o sujeito que tem uma carreira muito longa fazendo isso, diz, não, agora é a própria autoridade falando. Mas não sabe ainda. Só que a Yara tem uma veia de escritora que é uma maravilha. Tem uma facilidade muito grande para escrever e Deus a inspirou muito neste livro. Um salto para o equilíbrio. Uma alegria poder compartilhar com vocês. Esta noite, pode pôr para mim, por favor, o primeiro slide. Qual é o tema da nossa semana? Vocês lembram? Qual é o tema da nossa semana? Não, primeiro slide, não é esse não. É o que está com o nome do... Não, é o preto. A imagem é preta, é o da semana da... Isso, thank you. Muito obrigado. Então, o que é isso aí? É o tema de hoje ou da nossa semana? Quantos acham que é o de hoje? Levantem a mão. Tem aí 8 pessoas. Quantos acham que é o da semana? Levantem a mão. Quantos não acham nada? Aí. Este é o tema da semana. Isso nós vamos repetir a semana inteira. O que você pensa da vida? Porque o que você pensa da vida será a sua vida. Agora nós temos o tema de hoje. Que ideia você tem de si mesmo? Que ideia você tem de si mesmo? O que você pensa de si? Portanto, hoje nós vamos estar fazendo as contas do valor que eu dou para mim, cada um olhando para o valor que dá para si, porque isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que fui premiado com a bênção dessa descoberta quando eu tinha 16 para 17 anos de idade. Eu sou fruto dessa descoberta, por isso que eu valorizo muito esse tema e essa discussão. Mas para que nós possamos ter uma reflexão dentro da palavra de Deus, da importância desse conhecimento, o conhecimento de si mesmo, eu quero refletir com você sobre 2 personagens bíblicos extremamente famosos. O rei Saul, muito famoso. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel.
Não sei quantos de vocês leram a história de Saul quando ele foi coroado. Israel nunca tivera um rei na vida. E nunca teria humano, porque Deus era o seu rei. As outras nações tinham o seu rei. Israel não tinha rei, porque ele era o seu rei. Mas eles disseram: nós queremos ser iguais às outras nações. Nós queremos ter um rei que vá à nossa frente. E Deus, para atender o pedido do povo, recomendou a Samuel. Samuel ficou todo ofendido, porque até os dias de Samuel, Israel tinha sido conduzido, depois do substituto de Moisés. Lembra quem era o substituto de Moisés? Quem substituiu Moisés? Quem? Josué. Então, Moisés e Josué foram líderes considerados profetas que dirigiram a nação. A partir dali, todos os demais foram juízes. Então, era um profeta, mas cuja função mais importante era juiz. Ele comandava a nação, ele julgava a nação e ele dava as mensagens de Deus à nação, até Samuel. Quando o povo escolheu um rei, Samuel se sentiu rejeitado e reclamou. E Deus disse: você está triste? Quem é que te rejeitou? Eles não rejeitaram você, porque você não era, na verdade, o líder deles. O líder deles era eu, você era o meu representante. Eles rejeitaram a mim, mas faça o gosto deles, vamos dar um rei. E é interessante que Deus escolheu Saul. Ele não foi escolhido pelo povo, não foi escolhido pelo profeta, ele não foi eleito pela multidão, escolhido por Deus. Ele era da tribo de Benjamim. E na tribo de Benjamim a sua família era pequena. Saul se escondeu. Saul não foi encontrado no dia da coroação. Estava no meio das bagagens. E foi Deus quem informou. Ele está no meio das bagagens. O que aconteceu com Saul nesse momento? Por que ele não estava lá? Saul, segundo a descrição bíblica, ele era tão mais altura, ele era tão mais alto do que os seus contemporâneos, que o mais alto dava no seu ombro, diz a Bíblia. De tão alto que ele era. E tinha muita gente alta. Então ele era realmente muito alto. Ele tinha uma aparência extremamente destacada de beleza humana. Deus escolheu um homem que tinha o papel da capacidade inteligente de dirigir e o visual que a nação queria. Ele premiou 2 vezes. E ainda por cima escolheu. E ele estava sendo classificado como humilde. Eu, quando li a Bíblia, pensei assim. Você, quando lê a Bíblia, sente isso. Não, eu não. Não, minha família é menor em Israel. De jeito nenhum. Ele rejeitou a indicação numa linguagem, num argumento de humildade. Quantos de vocês já leram e lembravam desses detalhes, desses pequenos detalhes que eu dei da história de Saul? Quantos já leram sobre isso? Levantem a mão, só para eu ter uma ideia. Quantos já leram? Ok. De vocês que leram, quantos viram isto realmente? Que ele foi humilde no dia da sua coroação. Quantos viram isso? Levante a mão. Eu vi isso. Essa foi a minha certeza. E somente os estudos da psicologia me ajudaram a perceber que não era. Em 2 ocasiões, Saul se precipitou e ocupou um lugar que não era seu. E Deus o repreendeu, a ponto de finalmente tirar-lhe o reino. Deus mandou Samuel ungir Davi. Mas a Bíblia fala como foi que Saul recebeu Davi. Abram, por favor, a palavra de Deus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. E curvem, por favor, a cabeça comigo para a gente pedir a iluminação de Deus. Pai amado, obrigado por Tua palavra, pela bênção do acesso livre que temos a ela ainda. Dá-nos agora, Senhor, a disposição da mente, para que esteja aberta ao Teu Espírito, e do nosso coração, para que amemos a Tua palavra e nela concentremos toda a nossa atenção. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 18, o texto diz assim:
Depois dessa conversa, a conversa que Davi teve com o seu comandante, perguntando: quem é esse rapaz? Filho de quem que ele é? Capítulo 18, verso 1 diz: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonas e Davi que Jonas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Verso 5: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército, e isto agradou a todo o povo, bem como aos seus conselheiros, os conselheiros de Saul. Olhem, porém, depois que as mulheres cantaram sobre as vitórias de Davi, o verso 12: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Percebam a trajetória de uma pessoa que tem um conceito equivocado a respeito de si mesmo. Não era a humildade que fazia Davi rejeitar a indicação do seu nome como rei. A ideia da baixa autoestima que nós temos em nossa mente, a ideia da baixa autoestima é que a pessoa se mostra excessivamente humilde. Ela não dá valor para si. Ela não se considera importante. Mas, na verdade, a baixa autoestima faz com que eu diga para mim: se você fizer, vão rir de você. Se você não fizer bem feito, ninguém vai aceitar você. E eu vou falando isso para mim, então eu nego a minha participação, eu me nego a certas responsabilidades, na verdade não por humildade, mas com medo de não ser o melhor. Isso foi o que aconteceu com Saul. E quando ele assumiu o lugar do sacerdote diante dos seus soldados, e Samuel chegou para ele e perguntou: como é que você fez isso? Ele falou: olha, fiquei com medo, você não estava vindo, soldados estavam se debandando, e eu vi que eu ia ficar sozinho. Isso é alta autoestima, baixa autoestima. Ele tinha muita confiança em si mesmo ou pouca confiança em si mesmo? O que vocês acham? Muita ou pouca? Pouca. Então vamos distinguir duas palavras aqui que nós vamos trabalhar hoje à noite: autoconfiança de autossuficiência. Não sei quantos sabem, mas na nova ortografia do português é uma palavra só. Antigamente ela era composta: auto, com U, de própria, auto, self, autoconceito, autossuficiência, autoconfiança. Eram palavras compostas: auto, tracinho, agora não. Elas são palavras inteiras, agora é uma palavra só. Autossuficiência, nós queremos analisar com vocês de autoconfiança. Essas palavras soam muito parecidas. E nós lemos, às vezes, trechos traduzidos de Ellen White com a tradução para o português de um conceito equivocado. A autossuficiência: eu sou bom. Tão bom que eu sou melhor do que todos na minha área. Sou melhor na minha classe, sou melhor no meu trabalho, sou melhor que o meu marido, sou melhor que a minha esposa, sou melhor dos membros da minha família, esposa, filhos, ou então você mora com os pais: eu sou melhor do que os meus irmãos, sou melhor que os meus pais. Isto é autossuficiência. Um indivíduo autossuficiente, a primeira base, a base mais importante desse condicionamento mental é: não preciso de você. O autossuficiente diz: eu sou suficiente por mim mesmo, não preciso de você. Na verdade, não preciso de ninguém. E chega a um nível nem de Deus. Autossuficiente. Davi era um indivíduo que era humilde. Ele era pequeno, ele não era baixinho. Muita gente pensa que Davi era baixinho. Eu já ouvi pregadores chamar Davi de baixinho e feio. Não era baixinho e não era feio.
Ele era tão bonito que era perigoso com as mulheres, muito perigoso. Então, Davi era um sujeito que não tinha a estatura de Saul, a sua família realmente era pobre, não era importante de Judá. Davi era humilde, mas tinha uma força dentro dele, não só da confiança em Deus, mas com a confiança em Deus, ele confiava na sua possibilidade. Quando ele enfrentava o urso, ele dizia: eu posso matar o urso pelo poder de Deus. E não, Deus vai matar o urso, vai me proteger. Ele não olhou para o gigante e disse: Deus vai derrubar o gigante, fiquem tranquilos, vai derrubar o gigante. Ele é gigante, mas Deus é mais poderoso. Ele falou: não, eu sou menor que ele, eu sou insuficiente para o tamanho dele, mas eu sou capaz no poder de Deus. Eu sou capaz no poder de Deus. Ele disse: você vem a mim com espadas e com lanças, eu vou a ti em nome do Senhor. Ele não disse: eu vou com 5 pedras. Ele não está confiando nas pedras, ele está confiando nele, com a força do Senhor. Porque se ele não estivesse confiando nele, ele não dava passos em direção ao gigante. Saul, por outro lado, que pareceu ser humilde, na verdade ele era arrogante, enquanto tinha uma baixa autoestima. Tanto que ele foi fazendo as coisas em lugar de Deus e desobedecendo a Deus. Davi tinha autoconfiança. Saul tinha autossuficiência. Fez no lugar do sacerdote, fez no lugar de Deus e tornou-se um Deus para si mesmo. Ellen White diz no livro Testemunhos para Ministros que o pecado mais difícil de ser vencido é o orgulho. Vocês vão ver o quanto vocês vão precisar entender isso essa semana, porque a cada dia eu vou tratar de um ponto que vocês vão ter que lidar com o orgulho próprio. Todos nós temos esse problema, uns mais, outros menos, mas todos temos. Então, autossuficiência é presunção. Sou melhor que você, sou melhor que todos, e até posso ser melhor que Deus. Autoconfiança. Não sou melhor que você, mas eu sei que eu posso fazer também. Não posso fazer igual você, talvez, mas eu posso fazer bem. E se eu me esforçar, posso fazer melhor do que eu já fazia. A autoconfiança me coloca numa relação comigo mesmo, de possibilidade no poder de Deus. A autossuficiência me coloca num paralelo em relação aos outros. E só para nós meditarmos um pouquinho, se nós pararmos para comparar coisas que temos que os outros não têm, ou coisas que não temos que os outros têm, nós vamos morrer nessa reflexão. Porque todos nós temos alguma coisa que alguém não tem. E todos nós podemos ter muita coisa, não ter muita coisa que os outros têm. O paralelo de Deus na avaliação do seu desenvolvimento, o paralelo que Deus tem na avaliação do meu desenvolvimento, sou eu mesmo. Ele quer saber se o Edemar de hoje está melhor que o Edemar de ontem. E o seu futuro está relacionado com o Edemar de amanhã. Mas não o Edemar com a Yara, não o Edemar com o José, com o Antônio, com o Manuel. Porque comparadas às pessoas, elas serão diferentes. E sendo diferentes, não poderão produzir a mesma coisa. Então, quando nós nos deparamos com este problema, nós temos que parar e meditar. Porque este problema é um dos maiores no desenvolvimento dos vícios. Vício da masturbação, vício da bebida alcoólica, vício do fumo, vício das drogas, vício do roubo, vício do risco. Jovens, filhos de famílias da igreja, que se colocam em risco o tempo todo, fazendo coisas no trânsito que causam acidentes, às vezes não causam acidentes, mas são pegos pela polícia, são presos pela polícia. E isto vem de uma relação do indivíduo consigo mesmo. Teve um casal que eu atendi, fruto de um seminário. Estavam ministrando um seminário para um grupo de hispanos na cidade de Dallas, no Texas. Havia um grupo grande, uns 60 casais.
E um casal no final me procurou e disse, o marido disse, ele era um diácono da igreja, um diácono muito fiel, um diácono braço direito do pastor, um homem de confiança. Ele disse, olha, com aquilo que se apresentou aí no nosso seminário, eu sinto que nós precisamos da sua ajuda, principalmente eu. Falei, é mesmo? É, com relação ao meu filho. O que tem o seu filho? Meu filho tem 21 anos e já foi preso 3 vezes. A última vez, ele estava numa festa, faz aproximadamente 3 meses. Ele estava numa festa com um grupo de pessoas consumindo drogas. E eles desafiaram uns aos outros quem é que saía no inverno de dezembro. Lá, inverno em dezembro, Dallas é quente, mas é quente no verão. No inverno não é quente, não. No inverno de dezembro, lá é aproximadamente 2 graus positivos, 3 graus positivos. Eles desafiavam quem sairia pelado, nu, completamente nu na rua. Sem cueca, sem nada. Era nu de cima e embaixo. Só de cobertura, só tinha o cabelo. E ele foi o que topou a parada. Ele não andou 2 quadras e a polícia pegou ele. Pelado. E levou nu para a cadeia. E como ele estava drogado, a situação dele ficou bem mais complicada. Ele ficou preso por quase 2 meses. Foi paga uma fiança para liberá-lo. E esse pai tinha esta história com esse filho. O filho não o suportava. O filho nasceu nos Estados Unidos. Os pais eram hispanos. Não lembro agora que é a nação, mas eles eram de língua hispana. Ou hispânica, como é mais correto dizer em português. Este filho foi formado nas escolas adventistas. Inclusive esteve no internato quando fez o 2º grau, porque é uma área extremamente perigosa. A escola pública americana é muito boa no conteúdo de ensino, gratuita. Ela é gratuita até o 2º grau, o curso médio, ensino médio é o nome. Mas é extremamente perigoso nesta fase. Então, eles fizeram um sacrifício, pagaram escola particular, escola adventista, e puseram no internato e deu tudo isso, virou essa figura. Já tinha sido preso 3 vezes. Ele só falava inglês com o pai. O pai era um trabalhador braçal, trabalhava em construção. Falava muito pouco inglês. Falava mais as palavras ligadas ao seu trabalho. Mas ele não tinha condições de desenvolver uma conversação em inglês. Ele fazia questão de falar com o pai só em inglês. E disparava. Falando inglês fluente e sem sotaque. Foi criado lá. Ele era uma criança americana, nascida num lar hispano. Aliás, ele era americano de verdade, porque ele nasceu nos Estados Unidos. A mãe falava um pouquinho mais de inglês. E ele não queria nem ter conversa comigo, nem pensar em ter conversa. Eu falei para eles, expliquem para ele que você tem um problema. O pai, você tem um problema. Quem vai falar com ele é você, falei para a esposa. Você vai falar com ele que o seu marido, o pai dele, tem um problema. E que ele esteve num seminário e quer muito resolver o problema. Mas que, infelizmente, o palestrante falou que não tem condições de conversar com ele se não falar com você. Ele quer ver qual é o problema dele. O problema do seu pai, você tem que ajudar esse palestrante para ajudar. Ele falou, sem problemas. Foi um encontro comigo num restaurante. Não quis que fosse ao escritório, não quis que fosse à casa dele, fomos a um restaurante. Quando chegaram os 3, ele veio num carro separado, lógico. Ele chegou para mim, me cumprimentou em inglês, os pais do lado, e começou a falar inglês. Eu respondi para ele as coisas que ele falou, ele me respondeu o que eu perguntei para ele. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Eu quero conversar com você mesmo, então eu gostaria que seus pais não estivessem aqui. Você se importa, por favor, de ir para um outro lugar do restaurante? Eu quero conversar com ele. Eles saíram e ele continuou, só falando inglês. Aí ele falou para mim, olha, presta atenção. Olha que legal, que coisa fantástica. Esse menino, 21 anos, olhou para mim e falou assim, presta atenção. Eu sou muito inteligente. Eu falei, estou percebendo. Ele falou, não, você não está percebendo. É mais do que você está percebendo. Olha que coisa humilde, que coisa linda. Eu falei, isso é um bom sinal, porque eu gosto de falar com gente inteligente. Ele falou, você não está entendendo. Você não vai me pegar em nada. Se você pensa me pegar, eu vou te pegar. Eu falei, o que eu mais quero na vida é que você me pegue.
Então ele foi vendo que eu fui me entregando para ele. Eu não contestei a superior capacidade inteligente que ele tinha. Tivemos uma conversa de 1h10. Ele falou a maior parte do tempo. Esse rapaz tinha uma raiva daquele pai que eu acho que ele não tinha de qualquer ser humano na terra. O pai foi um homem muito severo, como pai de família, para os cultos da igreja, cultos da família. Vem fazer o culto, vem já, seu sem vergonha, senta aí, seu vagabundo, já não vê que não sei o quê, falando em nome de Deus e chamando o filho de uma porção de classificações e impropérios. Ele era uma pessoa de natureza resistente, o filho, contestadora. Ele era contestador. Ele gostava de pôr a sua opinião. E o pai entendeu isso como desafios e desrespeitos. E tratou como estando sendo desrespeitado. E a raiva desse rapaz contra esse pai desenvolveu nele um autoconceito destruidor. Que ele não era capaz, que ele não era ninguém. Então toda essa fama de que ele era rebelde, que ele era isso, ele fez indo para a rua, aprontando, sendo preso, e aprontando, e aprontando, e aprontando. E eu fui falando para ele, seu pai tem uma dificuldade muito grande. Ele não consegue expressar o que ele sente. E essa dificuldade, você que é inteligente, mais do que a média, você precisa dar para oferecer ao seu pai. Por exemplo, você fala inglês, seu pai não tem condições de falar inglês. Você tem que falar espanhol com seu pai. Se você conseguir falar espanhol. Se tu puedes falar espanhol comigo, passei a falar espanhol com ele. Quando eu comecei a falar espanhol, sim, eu posso. Então fala espanhol comigo. Ele começou a falar espanhol comigo, falei, então, faz isso com seu pai. Ele foi embora, chamei os pais e falei, não exija nunca mais nada desse filho. O que ele quiser, ele faz. O que ele quiser, não faz. Mas toda vez que você for sair, diga para ele, filho, estamos saindo, precisa de alguma coisa? Só isso. Deixa ele responder. Filho, estamos indo para a igreja. Você quer ir conosco? Não. Filho, nós vamos fazer o culto, você quer participar? E deixe onde ele está. Olha, nós vamos fechar a porta para não atrapalhar o que você está vendo, se está na TV. Nós vamos fechar a porta para não atrapalhar o que você está olhando na internet. Nós vamos atrapalhar para não atrapalhar o que você está estudando, se estiver estudando. Sempre diga, nós vamos fazer isso para não te atrapalhar. E eu tinha falado para o filho, quando seu pai convidar para alguma coisa, se você não quer ir, não tem problema nenhum. Só diga para ele, obrigado, eu não vou querer ir. Só isso. Porque seu pai está muito mal. Veja só, ele é menos inteligente que você. Não sabe inglês. Você já imaginou como o pai está pensando de si mesmo? Ele está acabado. Falei, é verdade. E você está por cima. É verdade. Então, trate dele com bondade, porque ele está precisando de você. Ele está acabado, ele está destruído. Então, quando ele colocou na cabeça que ele tinha que ajudar o pai, e que o pai era inferior a ele, naquele momento, na vida dele, pela primeira vez, ele se achou realmente maior. Ele nunca tinha se achado. A presunção, sou inteligente, mais do que se imagina, era uma demonstração que não era. Quem é não precisa dizer isso. Porque quem é inteligente em não dizer. Quem sabe espera a pergunta, e quem não sabe fala sem ser perguntado. Autoimagem. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? Como é que você se vê? A base de quem não tem Deus é presunção, autossuficiência, orgulho. Essa é a base. E a base de quem realmente sabe dos seus limites, mas tem confiança própria, interessante que as letras saíram menores, mas foi um problema de configuração dos dois computadores, já estavam do mesmo tamanho. Mas deu uma ilustração interessante. A modéstia não precisa de espaço. A modéstia reconhece a necessidade e a realidade da interdependência. A humildade é parte de quem tem essa compreensão. Quando eu sei o meu valor, eu não tenho problema de elevar o do outro. Quando eu não tenho o meu valor, eu preciso destruir o outro. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês todos, e não vou pedir que levante a mão, por favor. Qualquer um de vocês, ou qualquer um de nós, que grita, ou que gritar,
Quando não for atendido, quando não for respeitado, quando quiser ser obedecido, seja por uma criança, por um adulto, para o marido, para a esposa, todo aquele que gritar, anote esta frase, porque ela foi composta por mim, esta frase, e vocês podem usar. O grito é a declaração da fraqueza. O grito é a declaração da fraqueza. Então, agora nós vamos corrigir. O grito é o meu grito é a declaração da minha fraqueza. Vamos gravar? O meu grito. Não, eu falo. Peraí, isso a gente faz com o rol do berço. Eles pegam assim, eles pegam numa rapidez tremenda. Se eu chegar nos juvenis, então, eles fazem uma festa, pegam as duas frases e já falam sozinhos. Mas eu quero que vocês repitam, porque eu estou com medo que não tenham decorado. O meu grito. Por que alguns estão achando que não adianta falar? Olha só, presta atenção. Quando você fala, você fixa mais o pensamento. Repetir é um dos processos de aprendizado e memorização mais eficientes. Não tem substituto ainda. Então, me acreditem, por favor. Eu estou pedindo, não é por brincadeira, é para fixar mesmo. Meu grito é a confissão da minha fraqueza. Então, você já sabe, de hoje em diante, não vai precisar mais gritar. Porque nenhum de vocês quer ser fraco em casa. Vai me obedecer ou não vai? Você não precisa mais disso. Porque você vai dizer, olha, se você quiser, você me obedece. Se você não quiser, é um problema seu. Pronto, eu estou seguro. Eu não preciso ficar nervoso com meu filho, eu sou o pai. Eu sei que eu estou certo. E eu sei que ele está errado, porque ele é inocente, ingênuo, ignorante. Ele é ignorante, ele não tem conhecimento que eu tenho. Então, por que eu fico nervoso? Por que um pai fica nervoso na hora que o filho desobedece, sendo ele inferior na sua idade, experiência e conhecimentos? Por que o pai fica nervoso? Por que a mãe fica nervosa? Me ajudem. Por que um pai fica nervoso? Por que uma mãe fica nervosa? Você está com a razão. Eu estou com a razão, o sem vergonha está desobedecendo. Por que eu fico nervoso? Falta de controle? A falta de controle é consequência do principal motivo. Por que a pessoa perde o controle? Porque ela tem uma baixa confiança própria. A baixa confiança própria faz com que você perca o controle. Eu atendi um casal de dentistas, os dois eram dentistas. Eles viajavam do interior de Minas até São Paulo, onde tinha o escritório. Sul de Minas. Depois a terapia ter alcançado um bom nível, os dois estavam se comunicando bem. Um dia ela falou assim, eu queria te dizer uma coisa, os dois eram espíritas. Ela disse, olha, eu quero te dizer uma coisa que eu não te falei ainda, que eu tenho um problema sério com ele. Eu falei, o que é? Ele grita. Ela falou, estava indo tão bem, estava tudo certinho, ele já estava tudo feliz, estava tudo beleza. Ele falou, ele grita. Ele falou, quer saber? Eu não grito. A minha família é italiana, todo mundo fala nessa altura, entendeu? Todo mundo fala assim. Eu falo assim, meu pai fala assim, meus irmãos falam assim. Todo mundo fala assim. Pastor, fala a verdade. Eu estou gritando? Eu falei, tá. Ele queria que eu dissesse não. Eu falei, está gritando. Aí eu falei, presta atenção. Você grita com os seus pacientes? Ele teve que pensar. Sabiam o que ele teve que pensar? Ele parou e falou, acho que não. Acho, se você gritasse com os seus pacientes, já tinha ido embora. Acho que não. Por que você não grita com eles, o italiano? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Ele continuou falando alto. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu quero que você fale comigo um tom aceitável, eu não sou surdo. Então fala comigo, fala assim, pastor. Ele falou, pastor, eu estou aqui. Ele falou, eu estou aqui, nesse tom. Eu estou aqui para cooperar. Ele falou, para cooperar. Está vendo? Você não gritou, falou direitinho. Você sabe. Você já fez até faculdade. Você fez odontologia, não fez? Isso é muito mais fácil, não precisa nem faculdade. Você só pensa e faz.
2 sessões depois, ela falou, olha, ela falou, acho que tiraram o italiano lá de casa. O grito, na verdade, não tinha muito a ver com a ascendência italiana dele. O hábito é verdade que ajudou, mas na verdade ele gritava quando ele queria fazer valer a sua palavra. Ela era uma pessoa de personalidade forte, ele de personalidade passiva. Então ele precisava se expressar na voz. Sabe aquela história de ganhar no grito? É uma demonstração de fraqueza. Então lembre o seguinte, quando você gritar com seus filhos, ou com seu filho, você é um fraco, ou você é uma fraca. Não, vou corrigir. Talvez você não seja fraco, mas você está se mostrando fraco. Para ele, você já confessou a sua fraqueza. Troca para mim o slide, por favor. Coloca lá para mim, emoções. Tem um outro personagem que eu disse para vocês que nós devíamos fazer uma reflexão com ele. Amã. Amã faz parte da história de Esther. Lembram dele? Ele era um oficial do rei que foi colocado na mais alta honra. Livro de Esther, capítulo 5. Depois de ter sido promovido pelo rei, todas as pessoas se prostravam para ele, menos um sujeito que, segundo ele, era muito teimoso, Mardoqueu, que era judeu. E Mardoqueu não se prostrava para ele, porque só se prostrava para Deus. No capítulo 5, no versículo 9, diz assim: naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem se prostrou em respeito à sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros homens nobres e oficiais, e acrescentou: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Verso 13. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Como é que uma pessoa pode considerar um ato de um indivíduo ser tão importante que é superior à honra que o rei lhe deu, o convite da rainha, a riqueza que tinha e o número de pessoas que babavam perto dele e se inclinavam perto dele? O que Mardoqueu representava para um homem que tinha todos os cidadãos daquela cidade, daquele reino, se prostrando diante dele? O que tinha Mardoqueu em relação a Amã? O que ele tinha? A prova da sua real autoestima. Se eu tiver, do grupo que está aqui nesta noite, 10% honrando a palavra de Deus que eu estou apresentando, e 90% que não a honrem, isso não pode me abalar. Porque eu não posso depender do que os outros digam para ser o que eu sou. E era assim que eu era. Eu dependia do que os outros diziam. E mesmo quando diziam coisas boas a meu respeito, o que eu dizia a meu respeito era ruim. E por ser ruim, o que eu dizia valia mais do que os outros diziam. E um dia, cobrador de ônibus, aqui em Curitiba, na Sul-Americana, ela existe ainda essa empresa? Empresa de ônibus, acho que é sul-americana. Empresa existe ainda? Então ela fazia Matinhos, Caiobá, aquela região lá da praia. Não tem mais essa empresa? Não tem mais? Que judiação, ela é muito boa. Então, eu fui empregado dela.
Eu fui cobrador dela. Cobrador no tempo que o cobrador trabalhava de verdade. Ele tinha que caminhar o ônibus inteiro, a viagem inteira. Ele tinha que notar que a pessoa ela subiu na descida da serra, aquela serra pequenininha que fazia assim, que a gente chegava à placa traseira. Ele tinha que saber que a pessoa subiu ali e que desceu em Morretes, é um trecho pequeno. Então ele tinha que ficar de olho, aquele lá subiu ali, aquele lá subiu lá, vai descer. Olha, é uma coisa horrível, mas eu conseguia fazer. Ele estava lotado um dia, e o cobrador tinha um lugar lá na frente, ao lado do motorista tinha um lugar, meu lugar. Tinha uma senhora, tinha muita gente em pé, estava lotado, tinha muita gente em pé, mas eu olhei para uma senhora e dei lugar para ela. Essa mulher sentou ali. E a viagem era longa, ela foi até o último lá é Matinhos, né? A última. É Caiobá. Ela foi até Caiobá. Aí, depois que ela viu que eu atendi muita gente, ela falou assim, como é seu nome? Eu falei, Edemar. Ela falou, eu queria fazer alguma coisa por você. Ela falou, muito obrigado que você me deu esse lugar. Eu falei, não, por favor, foi uma decisão minha, eu vi você em pé. Ela falou, não, eu queria fazer alguma coisa por você. Não precisa fazer nada. Eu falei, não. Eu preparei aqui uma folha de papel e uma caneta, eu queria que fizesse um desenho para mim. Um desenho? Eu sou péssimo para desenhar. Até hoje. Ela falou, não importa, qualquer desenho. Mas o que vier na sua cabeça. Eu fiz um desenho, fiz uma casa, uma calçada, essa casa tinha porta, tinha janela e uma árvore do lado. Esse era o meu desenho, nunca esqueci do meu desenho. Eu tinha 16 anos. Ela falou, tá bom. Deixa comigo e depois eu falo com você. E eu continuei minha cobrança. Depois de muito tempo, ela me chamou e falou, senta um pouquinho aqui. Você tem um sério problema que está impedindo o seu desenvolvimento. Eu tenho. Você tem. E é muito sério. Poxa, que bom, fiquei contente, né? E qual é? Ela falou, você vai ter que descobrir. Really? Você vai ter que descobrir. Parte do processo da sua terapia é você descobrir. Fico com terapia cedo na minha vida, né? 16 anos. Eu falei, não me fala, me conta, me dá uma dica. Ela falou, olha bem, presta atenção. Você vai ver no seu desenho que tem uma coisa totalmente fora do lugar. Fora do lugar. É assim, inadequada, incoerente. Mais alguma dica? Eu passei quase um ano olhando aquela figura. Aquele meu maldito desenho. Eu olhava para ele e não conseguia descobrir. Até o dia que eu descobri. O que eu descobri eu não vou contar para vocês. Querem saber para não ficar assim chateados? Nem a Yara sabe até hoje o que foi que eu descobri. Sabe, querida? Ela descobriu. Eu tenho um irmão que mora aqui. Vou visitá-lo amanhã, se Deus quiser. Toca acordeon. É um sanfoneiro. Dair Lamarques. Ele anda por aí tocando. Tem um dom da música. Não estudou, mas tem muito dom. O Dair tocava bem. Na banda, ele tocava solo e eu era o guitarra base. Eu acompanhava. Então, quem fazia o povo delirar era ele. Tocava escaleta, tocava guitarra, tocava acordeão, tocava violão também, o danado, que eu tocava só violão, ele tocava violão também. As meninas olhavam para ele tinha mel, tinha fila de meninos querendo dele. E para mim tinha uma, duas, dava até para escolher, mas não tinha mais que isso, e eu não tinha coragem de chegar nelas. Uma vez eu pedi para ele me ajudar, ele acabou namorando a menina. Foi uma coisa que nunca mais eu pedi. Então, o que aconteceu com isso? Eu fui vendo isso nele, eu criei na minha cabeça um senso de inferioridade da minha pessoa por causa da referência que fiz do meu irmão. Quem criou essa referência fui eu. Ele é muito querido até hoje, gosta muito de mim, sempre cuidou de mim. Quando eu brigava, ele me protegia, apanhava, coitado, às vezes para me ajudar. Ele era muito querido, um irmão muito querido. Mas eu criei na minha cabeça, eu não fiz dele um inimigo, mas eu fiz dele um concorrente. Saul fez de Davi um inimigo e concorrente. Amã fez de Mardoqueu um inimigo e um concorrente. Eu não fiz do Dair um inimigo, mas fiz dele um concorrente, sem nunca ter competido com ele, porque os dons que eu tinha ele não tinha, e os que ele tinha eu não tinha. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu era inferior a ele. Eu não coloquei tanto na cabeça que ele era superior a mim,
Mas uma coisa eu deixei claro para mim: eu sou inferior a ele. Quando você pensar, eu sou inferior a alguém, você será. E você tentará matar esta pessoa dentro de você. Você sabe a diferença de inveja e cobiça? Saul teve o que de Davi? Saul teve o que de Davi? Inveja ou cobiça? A Bíblia diz que ele teve inveja. Você sabe o que é cobiça? Vocês acham que era a mesma coisa, né? Vamos falar a verdade aqui. Vocês achavam que era a mesma coisa? Achavam ou não achavam? Vamos acordar um pouquinho aí, porque está muito a minha conversa. A Yara falou que a minha voz faz dormir. Então, deixa eu acordar vocês. Vamos lá. Achava ou não achava? Então, cobiça é querer o que o outro tem. Inveja é querer que o outro não tenha. Eu não tenho, você não tem também. Uma pessoa, quando passa na rua e risca o seu carro, é inveja. Não é cobiça. Agora, uma pessoa que passa na rua e rouba o seu carro, é cobiça. Eu vou pegar o seu carro, vou vender, vou fazer dinheiro em cima dele. Na cobiça, você quer o que o outro tem. Na inveja, você não quer que o outro tenha. Então, não fale comigo agora, não fale alto para mim, não fale para a pessoa que está do seu lado, mas quando o seu esposo é para você uma ameaça, não é o que ele tem que te incomoda, é o que você acha ser importante porque não tem. O que você não tem faz você tentar destruir o que o outro tem. Quando o seu filho pequeno ameaça você, isso é péssima realidade. Você devia estar muito feliz, porque um filho seu, em algum ponto, pode ser até melhor que você. Em vez de dizer, eu me estou ameaçado, diga para si, eu estou bem acompanhado. Filhão, me ajuda aqui, você é melhor que eu nisso. Eu digo isso até hoje para o meu filho. Eu digo isso até hoje para ele. Esses dias liguei para ele e falei, filho, me dá um conselho aí. E eu tenho o privilégio de ser solicitado pelos filhos e nora e genros para dar conselhos nos seus casamentos, o que é raro em quem trabalha nessa área. Eu tenho esse privilégio, mas eu não tenho nenhum problema. Essa filha que mora nos Estados Unidos é muito boa em informática. Ela é muito boa. Então eu falo para ela, querida, me ajuda aqui, porque eu sou um zero à esquerda perto de você. Ela fala, não é não. Ela fala, não é não, você está muito bom. Eu falo, mas comparando com você, eu não sou nada, me ajuda aí. A outra me ajuda noutra coisa. O outro me ajuda noutra coisa. E eu digo para eles, desde cedo, desde sempre. E quando ele estava agora com 30 anos, ou 32 anos, eu acho, 31, a esposa estava grávida de 6 meses. Ele é o caçula. Ele veio para mim e falou, pai, me conta o segredo. Como é que você se controlava quando a gente aprontava e você não explodia com a gente? Porque eu sou explosivo. E eles sabiam que eu sou explosivo. E eu não vou mudar a minha natureza até Jesus voltar, infelizmente. Minha tendência muda? Yes ou no? Yes ou no? A minha natureza muda até Jesus voltar ou não? Em português, sim ou não? Olha, quando vocês param, eu acho tão legal que o HD travou. Porque faltou informação ali. Está tudo bem, a gente está aqui para isso. Você tem uma tendência de ser muito nervoso ou nervosa. Eu tenho essa tendência. A conversão elimina essa tendência, sim ou não? Verdadeira, conversão verdadeira, no poder e na graça do Senhor Jesus. Essa graça e esse poder eliminam essa tendência, sim ou não? Esse é o nosso pecado. Vamos falar sobre isso na quarta-feira, quando a gente tem uma expectativa que não é possível de se realizar. O que é que ela produz no desenvolvimento da nossa mente e da nossa saúde emocional? Isso é grave, isso é sério, isso é muito sério. Não, a minha tendência não vai mudar enquanto Jesus não aparecer nas nuvens dos céus e não abrir e fechar de olhos o meu corpo mortal for transformado em imortal. Minha mente carnal se transforma em uma mente perfeita.
A tendência não muda, o comportamento muda, porque eu quero e busco o seu poder. Tem que somar essas duas coisas. Por isso é que eu não vou parar de lutar. Eu não posso parar de lutar, porque se eu esse é o problema da conversão mal entendida. Aceitei a Jesus, conheci a verdade, fui batizado, sou novo, nova criatura. A Bíblia diz nova criatura, mas é nova criatura porque diz vivo não mais eu, porque eu não quero mais viver desse jeito. Existe uma diferença muito grande em duas pessoas de como elas erram. Uma erra e o outro diz: você fez isso comigo. Não, não fiz. O que essa pessoa está defendendo? Não, não fiz. O que ela está defendendo? Ela está defendendo as suas intenções. Eu estou defendendo as minhas intenções, mas as minhas intenções não mudam o que eu fiz no outro, as ações. Eu preciso dizer, eu vou contar para vocês aqui, porque é muito recente. Essa viagem foi programada para dar testemunho para vocês. Estávamos muito felizes no avião, eu e ela. Um avião curtinho, não dá 1 hora. Estávamos muito felizes no avião da Latam. Um sujeito, eu li a viagem inteira e ela leu também. Mas tinha um sujeito no banco aqui atrás, 2 bancos atrás, não sei, que ele era, acho que, italiano. Porque ele falava alto, ei, filhão, o filho devia ter uns 9 anos. Ei, não sei o quê. E eu ali, Senhor, me ajuda, me concentrando, e deu certo. Mas não reclamei, fiquei bonitinho, olhei para ele com a paz e o Espírito do Senhor, ficou tudo bem. Quando ele levantou, ele pegou uma mochila, a largura dela, ou seja, para trás, a largura era mais ou menos isso, da mochila dele. Ele enfiou a mochila, o avião parou, ele soltou e ficou de pé, e veio do lugar dele, como o avião, as pessoas todas vão levantando, ficou tudo cheio, ele plantou onde? Em frente ao meu banco. E eu queria tirar minhas malas, pesadinhas, porque eram malas de evento, tá? Pesadinhas, tinha lá livros, tinha coisas pesadas. E ele aqui plantado. Eu saí, ficamos nós dois, eu falei, com licença. Ele olhou para mim, com aquela mochilona, olhou para mim assim, como quem disse, se vira. Para tirar a mala, em vez de eu ter aquele espaço de baixar, eu tive que tirar a mala assim, para não bater na cabeça dele, baixei e botei aqui direitinho, está tudo certinho. Peguei a minha mochila, que era pequenininha, coloquei nas costas, e ele foi embora com os meninos dele, eu saí, rapazes, continue fazendo isso por favor, ladies first, mulheres primeiro, damas primeiro, falei, querida, pode sair, eu não ia sair na frente da Yara, eu queria ver se ela conseguia levar a mala dela. Eu falei, quer que eu leve a sua mala? Ela falou, não, eu levo, uma mala pequena, com rodinhas, tá? Aí ela saiu. Quando nós estávamos saindo, tinha uma senhora que não tinha conseguido sair com os outros, passando com um bebê. Aí eu falei, vamos esperar ela sair. Nós dois paramos, a filha toda esperou, decentemente, educadamente. Essa senhora com o seu bebê saiu, andou. Tinha uma senhora de idade também, saiu. Olha a história, que eu não estou sabendo de nada disso. Quando chega lá fora, descendo perto das malas, vem um cara e bate no meu ombro. Bravo. Ele bateu assim e falou, você empurrou a minha mulher. Eu falei, como é que é? Quem é a sua mulher? Ela. Você empurrou a minha mulher. Eu falei, me desculpe, mas eu nem conheci sua mulher. Mas você parou em frente à minha cadeira, meu assento, plantou ali com a porta fechada, ninguém estava saindo, e eu não consegui quase tirar minha mala lá de cima. E eu não reclamei para você. Você precisa cuidar mais, como é que você anda por aí? Falei, olha o tamanho da sua mochila, que se esfregou no rosto das pessoas. Eu não falei nada. Olha a minha. Talvez eu tenha realmente, na hora que eu dei a passagem para minha esposa, eu posso ter encostado nela. Mas se fiz isso, desculpe. Ele andou mais um pouco. Cuida mais como é que você anda. E foi embora. Vocês podem ter ideia o que aconteceu com esse rapaz? Alguma ideia? Ele é um indivíduo autoritário. Ele decidiu que eles iam na frente de todo mundo. E foi na frente com os 2 filhos. Ela ficou presa na multidão com a senhora do bebê, com a senhora de idade. E quem segurou a criaturinha? Eu. Ele foi correndo, a pressa dele não adiantou. A primeira porta não abriu no tempo que ele esperava. Quando abriu, ele foi embora com o filho e ficou sem a mulher. Ou ele ia sem ela, ou tinha que esperar. Quando ela chegou, ele meteu uma bronca em cima dela. O que é que você fez? E ela falou,
A coitadinha ficou com medo, porque ela está nesse casamento com medo. Eu olhei para a cara dela, quando eu olhei para ela, ela olhou para mim como se fosse, não fui eu. Eu falei, aí está um cliente potencial, na hora. Quando ele deu a bronca, o que uma pessoa que tem medo faz? Adão, meu filho, você comeu da árvore que eu disse. Adão estava com o quê? Estava com o quê? Medo. Meu filho, você comeu da árvore que eu falei que não comesse? Respostas simples, uma ou outra, sim ou não. Ele criou uma terceira, que é a que domina todos nós. Em psicologia chama-se transferência. Eu dei o nome de síndrome de Adão. Essa mulher, não ele, essa mulher se valeu da síndrome de Adão. Quando ele apertou ela e falou, foi aquele sujeito lá com aquela mochila. Ele não só me deixou para trás, mas ele me empurrou, inclusive. Aí ele tirou a raiva dela, que atrasou, e passou para o coitado que está lá na frente, que nem sabe nada disso, nem está participando disso. Agora, eu tenho que ter, no meu cristianismo, eu preciso estar preparado para que quando isso acontecer, as ações do outro não alterem as minhas. Quando você usa a frase dos caminhões, sabe a frase dos caminhões? A sua educação, como é que é? A minha educação depende da sua. Você não conhece a Jesus e nunca viu. Você tem que estar preparado porque essas coisas vão acontecer, não só num desembarque de avião, mas vai acontecer com seus filhos, vai acontecer com a sua esposa, vai acontecer com o seu marido, vai acontecer na sua vida. E eu quero que nós saibamos isto aqui para concluir. Olhem que coisa impressionante essa declaração. Pode-se indagar, como posso dominar meus atos e controlar minhas ações íntimas? Quantos querem essa resposta aí? Ou quantos têm essa indagação? Como posso dominar meus atos e controlar minhas emoções íntimas? Quantos têm essa indagação? Essa é a indagação que todos têm. Você não levantou a mão, você tem também. Até você que não levantou, tem. Então, aqui está a resposta. Muitos que não professam o amor de Deus, olha só, gente que não conhece a Jesus, muitos que não professam o amor de Deus, controlam o espírito em considerável medida, sem o auxílio da graça especial de Deus. Isso é psicologia. Psicologia sem Deus. Cultivam o quê? O domínio próprio. Isto representa, na verdade, um vexame aos que sabem que de Deus pode obter força e graça e, todavia, não exibem as graças do Espírito. Cristo é o nosso modelo. Eu tenho certeza que nenhum de vocês mostra isso aqui na igreja. Às vezes alguns mostram, mas é muito raro. Mas também tenho certeza que a maioria de nós, se não todos, mostramos isso dentro da nossa casa. Descontrole. Emoções, meu povo, só para vocês entenderem, não são nossa prisão. A emoção ou as emoções não são minha prisão. Vamos gravar? Minhas emoções não são minha prisão. Aleluia. Fale amém. Não é a graça isso aí? Como é que podemos lidar com isso? Cada dia vai dar um pouquinho de ajuda para vocês. Mas lembrem disso. As emoções são apenas estímulos. O que eu falei para vocês que eu sou por natureza? O que eu disse que eu sou por tendência? Eu sou uma pessoa explosiva. Eu sou determinado. Eu não deixo o recado para depois, eu dou na hora. Quando aquele homem bateu no meu ombro e me acusou de algo que eu não devo, na minha natureza, na minha condição natural, eu ia dar uma descompostura nele, queria sair que nem cachorrinho, canhenhen, canhenhen, canhenhen. Mas eu podia fazer isso como cristão? Podia ou não? Eu não podia. Ele pode estar descontrolado pelos motivos dele, que eu não sei quais são. Mas eu preciso estar controlado, porque eu tenho um motivo muito maior, aquele que é o modelo para mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, meu recado para você: não desanime. Se você tem perdido o controle, isto é natural. O que eu quero te ajudar é que não se torne normal. Se você tem perdido o controle num aspecto da sua característica, não se apavore.
porque isto é natural. O que não pode é se tornar normal, porque significa que se acostumou, como aquele italiano, a ser descontrolado num aspecto que Deus deu para você como única prova de que o seu poder está em você, o controle de si mesmo. E começa tudo isso com o conceito que eu tenho de mim mesmo. Então, minha pergunta para terminar: o que é que você pensa de si? Terminando, Romanos 12, verso 3. Romanos 12, verso 3. Por isso, pela graça de Deus, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não tenha um conceito mais elevado, porque se você tiver, você vai ter baixa estima, porque não vão te dar o valor que você quer. Mas tenha um conceito equilibrado, e nem ache os outros superiores a você, porque no plano de Deus não há comparação entre iguais. Mas Ele quer que nós nos comparemos conosco mesmo. Eu quero ser hoje melhor do que fui ontem, e amanhã eu quero avançar mais um pouquinho. Que a graça do Senhor te ajude. É possível, porque todo possível é aquele que crê. Amém? O que vocês acham? Precisaríamos nós mudar o conceito que temos de nós mesmos? Tirar um pouquinho o foco da cobiça que temos manifestado, da inveja, aliás, que temos manifestado, e nos desentendermos com o outro dentro de casa? Talvez porque estamos vendo uma coisa que o outro tem que nós não temos. Talvez a cobrança de um sobre o outro, que na verdade não tem, nunca vai ter. Quantos querem dizer assim: eu quero começar uma mudança na minha vida, para que o que eu mudar em mim, os que estiverem perto de mim sejam beneficiados? Se você tem essa ideia, fique de pé. Eu quero começar em mim uma mudança que os que estiverem perto de mim sejam beneficiados. Pai querido, louvado seja o teu nome por tua paciência conosco, pelo tempo que nos estás dando de misericórdia e oportunidade para nos prepararmos para o encontro com Jesus. Obrigado, Senhor, para nós, porque ainda não veio. Nós queremos estar prontos quando Ele vier. Mas hoje, nesta noite, queremos pedir que nos ajudes a lidar com esta questão mais importante: o que penso de mim mesmo, o conceito que tenho de minhas habilidades, de meu valor, de minha pessoa. Ajuda-me, Senhor, a me desvencilhar dessa prisão que eu criei, rotulando a mim mesmo, e que esta libertação produza regozijo nos meus olhos, regozijo na minha alma, alegria no teu serviço, de modo que os que estiverem perto de mim possam dizer: este realmente tem estado com Jesus. Em seu nome agradecemos. Amém.